que ligado com esse movimento do Coração Restaurados, que eh, acho que 2 anos para trás comecei a ter uma crise de ansiedade, muitas mudanças, coisas que estavam acontecendo em todos os frentes da minha vida, viu? No lar, nos filhos, no trabalho, eh, e, e eu comecei a experimentar coisas que não tinha vivenciado antes, como me sentir triste, chorar, ansiedade. Nessa briga, nessa luta, nessa procura de soluções, de buscar assim uma saída, é que comecei a orar, comecei a ler muitos livros, a pesquisar materiais da casa publicadora, materiais de cientistas e psicólogos, e foi assim como uma amiga chamada eh, agora esqueci na hora, mas essa amiga falou: olha, pastor, Chito, lá tem em Cuiabá um movimento chamado Coração Restaurado. Você que está procurando soluções e saída, você pode procurar eles. E foi assim que então contactei com a Rebeca entrei mais por dentro neste movimento de Coração Restaurado. Fizemos também um grupo de apoio o, o ano passado. Foi uma bênção, uma tremenda bênção na nossa igreja. Eh, e sabem que o que mais gostei deste movimento? Eu gostei a procura, a busca do Espírito Santo como aquele que pode nos ajudar em nossas crises, em nossas carências, em nossas faltas. Eu estava buscando, eu tenho um filho que está estudando psicologia, está no segundo ano de psicologia lá na Argentina. Eh, mas eu estava buscando nessa crise, assim, buscava uma saída e buscava em Deus, na oração, e eu percebi que o material Coração Restaurado, que é de apoio para vocês, os conteúdos, o movimento, ele está relacionado com a obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Vou pedir ao pastor Jobson se pode colocar o primeiro slide aí na tela, para nós estar assim, olhando um pouquinho esse material. Eh, e é muito interessante que nesse primeiro slide, que vocês estão já, acho, eh, olhando aí na tela, diz restauração emocional e um subtítulo, Fonte Suprema de Auxílio. Qual é essa fonte suprema de auxílio? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. É muito interessante. Quanta coisa eu descobri, eu fiquei muito feliz, porque quando eu estava procurando saída e participei desse movimento o ano passado, e depois eu iniciei um grupo aqui de apoio também, eu pensava, eu não sou da área da psicologia, mas na igreja tenho muitos profissionais, muitos irmãos que estão nessa área. E eu pensei, mas eu conheço aquela coisa que este movimento está convidando a olhar, a pedir, a clamar, que é o Espírito Santo. Então pensei, isso vai dar certo, porque o Espírito Santo vai usar pessoas, vai usar processos, materiais, para nos restaurar e também sanar nossas doenças. E vocês, pastor, pode ir para o anterior, aquele que estava, o primeiro. O texto é de Malaquias 4, capítulo 5, capítulo 4, versos 5 e 6. Sabem que é uma lembrança de uma profecia, talvez a última de Malaquias do Antigo Testamento, onde fala lá que viria o segundo Elias, e que esse Elias viria no poder do Espírito, e ele aproximaria o coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E é muito interessante que 450 anos antes da primeira vinda de Cristo foi profetizado isso.
que antes da primeira vinda de Jesus viria o Elias. Só que o povo de Israel acreditou como literalmente essa promessa e pensou, o segundo Elias vai vir. Mas por isso é que eles perguntavam, por exemplo, em algumas ocasiões a Jesus, você é o segundo Elias? Porque eles podiam assim ver a manifestação do poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Também perguntaram para João Batista, lembram? Você é o Elias? Porque eles podiam assim ver como é que na vida de Elias estava se manifestando o poder do Espírito Santo e pensaram, talvez esse é o Elias. João Batista falou que não, eu não sou o Elias, não sou o profeta, não sou o Messias. Mas é muito interessante que Jesus se falou do segundo Elias. E Jesus falou que o segundo Elias tinha sido manifestado na pessoa de João Batista, aquele que, cheio do Espírito Santo, preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E é muito interessante, porque quando estudamos a Bíblia, no tempo do fim, neste tempo que a gente está vivenciando, vai se manifestar também esse Elias, mas não o Elias literal, sino o poder, sim, o poder, o espírito que se manifestou na vida de esse profeta, de Elias, o espírito de poder que se manifestou na vida de João Batista, sendo ele o segundo Elias, esse mesmo espírito de poder vai se manifestar neste tempo. E eu acredito e falo para vocês são o terceiro Elias. Vocês são aqueles que, cheios do poder do Espírito Santo, vão preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Tenham certeza disso. E é muito interessante como é que a carência, a falta do Espírito Santo, coloca enfermidades em todos nós. Na igreja, eu lembro quando estava passando por essa crise, fazia gosto de fazer visitas, então chegava na casa de uma irmã, como você está? Mas estou bem, mas estou muito triste, estou depressiva, estou com ansiedade. Aí eu ficava naquela situação onde eu também estava assim, tentando sair de toda essa situação. Olha, sabe que pastor também pode passar por uma situação emocional difícil? Depressão, tristeza, angústia, ansiedade. Ninguém de nós está livre de aquelas doenças que são muito profundas neste século, neste período da história do mundo. Mas que coisa interessante, para mim foi uma coisa linda, e eu quero fazer ênfase com vocês. Vocês são parte de um movimento, Corações Restaurados, não só para sarar vocês, sino também para você ser os instrumentos que, com o poder do Espírito Santo, vão participar na sanidade ou na restauração de muitas outras pessoas. Tenham certeza disso, porque o poder do Espírito Santo é uma promessa para todos nós. Sim? Temos casos difíceis neste tempo, mas olha que coisa interessante. Obrigado, pastor. Dice, o Espírito Santo é um amigo presente que nos capacita a viver o princípio do reino. O reino dos céus já chegou para nós, e chegou com poder, e chegou para seu coração, para sua vida, entendeu? Sua obra é chamar pecadores ao arrependimento e conduzi-los à salvação. Quando permitimos, Ele quebra nosso eu, diz, e possibilita que Cristo nazca, perdão, em nós, alcançando vida plena. Que coisa interessante. Olha, está pensando, o inimigo, diz o livro de João, capítulo 10, verso 10, o diabo, ele está neste mundo para destruir, roubar, matar a felicidade das pessoas. Mas Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância, vida plena. E Jesus dá vida a muitas pessoas por meio de vocês. Por meio de vocês. Tenho certeza. Afirma isso no coração de vocês, porque vocês são aqueles que vão participar para que muitos sejam sarados, muitos que estão doentes emocionais, eles sejam restaurados.
Eu lembro quando passava por essa crise, eu tenho uma amiga que mora lá em Sudáfrica, ela é esposa de pastor, e assim, participando de um grupo também de amigos, eu abri meu coração, falei, olha, estou passando por essa situação, preciso um material, alguma coisa, mas ela depois se comunicou pessoalmente e falou assim, Chito, você vai sair dessa doença, você vai ser liberto dessa depressão, vai ser liberto dessa angústia, dessa ansiedade, e você vai ser liberto para ser um instrumento que Deus vai usar neste tempo para tirar a muitos outros dessas doenças, a muitos outros dessas enfermidades, e você vai ser usado pelo Senhor. E eu não tenho dúvida disso. E a mesma coisa eu coloco no coração de vocês. Se animem, se fortaleçam no Espírito Santo, porque ele sara vocês, assim como ele sara cada dia minha vida, mas ele vai usar você como ele usa também minha vida para a restauração de muitos outros. Que coisa linda ver que eh, o ministério de Jesus tem continuidade por meio da vida de todos vocês. Por isso, pastor, pode colocar os seguintes slides. Nós estamos em um tempo em que parece que as pessoas estão muito fracas, viu? Muito carentes. Lembra a mensagem na igreja de Laodiceias, lá no capítulo 3 do livro de Apocalipse, diz que a, a igreja no tempo do fim tem carência de ouro refinado em fogo, que é o amor, tem carência de vestes brancas, que é o perdão, e tem carência de o colírio nos olhos, que é o poder do Espírito Santo para poder enxergar, para poder ver aquelas coisas que acontecem e que por vezes as pessoas não veem. O conselho certo, a sugestão, a palavra certa vai chegar à vida de outras pessoas por meio de vocês. E isso acontece quando vocês clamam pelo Espírito Santo. Por isso é que no Apocalipse, nessa mensagem da igreja Laodiceia, fala assim, eu vou dar um conselho, compra de mim o colírio para você ver, para você enxergar. E hoje temos essa grande necessidade em todos os ambientes, não só na igreja, em todos os lugares, de alguém que possa se guiar com essa luz, com esse poder, com essa sabedoria, com aquelas palavras certas que dá o poder do Espírito Santo. Então, tenha certeza disso. Olha que coisa interessante. Esse slide aí que estão vocês olhando, restauração, foi a missão de Cristo. Jesus passou por todas as cidades, vilas da região, e ele apresentava as notícias do reino para curar os corpos doentes e restaurar vidas marcadas pelo sofrimento. Eu descobri muita coisa interessante. Muitas das minhas ansiedades, dos meus traumas tinham que ver com os sofrimentos acontecidos muito tempo para trás. Como é que o Senhor usou pessoas para restaurar minha vida e como o Senhor está usando a vocês para restaurar vidas marcadas pelo sofrimento. Como é que o Senhor, por meio do Espírito Santo, está restaurando a vida de vocês, que foi marcada por fatos acontecidos no passado, mas que não vão mudar, já não tem como, mas que podem ser restauradas essas vidas que talvez foram marcadas pelo sofrimento. Eu gostaria, esse texto é de Mateus, mas eu vou ler daqui da minha Bíblia um texto que vocês conhecem muito bem. Está no livro de Lucas, e está no livro de Lucas no capítulo 4, sim, e do capítulo 4 está no verso 18. Olha que coisa interessante. Vocês são uma extensão do ministério de Jesus. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos ter o mesmo Espírito que Jesus tinha e que Jesus
teve e manifestou também para com as pessoas. Olha o que fala aqui a Bíblia. O Espírito do Senhor, foram as palavras de Jesus, está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você está percebendo o grande privilégio que nós temos? Porque o Senhor Jesus falou assim: convém que eu vou embora, porque se eu não for embora, o Consolador não viria. Ou seja, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Não vão ficar. Vocês vão ter com vocês, no coração de vocês, na pessoa de vocês, a presença de Deus por meio do Espírito Santo. E cada um de vocês estão sendo restaurados, como eu fui restaurado e como eu estou sendo restaurado cada dia, para dar continuidade a esse ministério, que foi o ministério de Jesus. É liberdade aos oprimidos, vista aos cegos, libertação aos cativos, cativos por emoções, por frustrações, por ira, por tanta coisa que acontece na vida das pessoas, viu? Para proclamar libertação. Mas tudo isso só pode acontecer por meio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo pode restaurar. Essa foi a missão de Cristo e essa é a missão de vocês também. Sim? Vocês não estão sozinhos. Olha que coisa muito interessante aí. Nossa maior necessidade. Qual é a nossa maior necessidade? É ter o poder de Deus na nossa vida. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E quando Ele, o Espírito da verdade, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E levará cada um de nós a perceber as falsas crenças que nos aprisionam a um caminho distorcido. O Espírito vivificará a consciência e transformará a vida. Ou seja, a maior necessidade é do Espírito Santo, mas não é emoção, não é assim um sentimentalismo assim. O que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, na sua vida, é gerar uma nova natureza, é fazer uma, um, uma mudança interna, sim? Uma mudança que vai acontecer desde dentro para fora. E você não pode ficar desesperado nem desesperada. Eu lembro quando eu estava nessas crises, que eu estava indo fazer minhas tarefas e parava o carro e começava a chorar. E eu clamava: Deus, me ajuda, por favor. Eu não estou sozinho. Você pode mover aquelas coisas dentro do meu cérebro, você pode fazer aquelas mudanças que eu não entendo como podem acontecer, mas me ajuda, me restaura. E o poder do Espírito Santo faz esse trabalho. Ele faz esse trabalho por meio de outras pessoas, mas faz esse trabalho por meio de vocês também, sim? Então, essa mudança tem que ver com uma regeneração do coração, sim? Então, aqui diz que para nós que estamos no tempo do fim, a vida cristã que nossos pais tiveram já não basta. Quantidade de raça, de óleo, não era suficiente. Precisamos ser totalmente guiados pelo Espírito Santo. Ele trabalha no coração das pessoas de acordo com o seu desejo e consentimento, implantando a natureza nova. Ou seja, você pode ser melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor filha. Você pode ser uma melhor mãe, um melhor pai, entendeu? Porque lembram o texto com aquele que começamos, que é uma promessa do livro de Malaquias, os últimos versos do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. O espírito de Elias vai se manifestar e vai aproximar o coração dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Tá pensando que poder assim imenso, tremendo a gente tem
e tão perto, tão próximo de nós, que temos que clamar para receber esse poder. Esse poder vai agir, vai trabalhar em nossas vidas, não tem que ver com emoção, sentimentos, aunque Deus vai trabalhar com tudo isso, mas ele vai provocar uma mudança, entendeu? Uma mudança interna. eh, e de nós vai ser como uma fonte de água viva, que vai refrescar, que vai calmar a sede, o desespero das pessoas, entendeu? E disse, ele trabalha no coração das pessoas de acordo com o seu desejo e consentimento, implantando a natureza nova. Sim? Pastor, pode colocar o seguinte slide, por favor? Olha que coisa interessante. Dice White, destaca que as vírgenes imprudentes não eram hipócritas, não? Lembrando de Mateus 25, Jesus falou que tinha 10 vírgenes, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas para a sua volta, para a sua segunda vinda. E a preparação tinha que ver com o poder do Espírito Santo, com o óleo, o azeite, as lâmpadas, que essas mulheres tinham, mas que quando esperavam o noivo, 5 delas foram imprudentes, o óleo acabou, sim? Olha que coisa interessante. Elas acreditavam na verdade, aceitavam a Bíblia, criam que estavam sendo regeneradas pela palavra, porém, não conseguiam assimilar os princípios do reino para viver em um tempo no qual a maldade dominará a humanidade. Não, não podemos nos conformar com uma medida rasa do óleo, do Espírito Santo. Temos que pedir a Deus, clamar pela plenitude do poder do Espírito Santo. Olha, só se em nós está o Espírito Santo, a gente pode brilhar, a gente pode iluminar, a gente pode influenciar. Se o Espírito Santo não está na sua plenitude em nossa vida, a gente não poderá ser guia, ajudar, abençoar outras pessoas. Acho que nós, como fala aí, temos que tomar consciência, viu? Que temos uma luta, uma briga muito grande com nossa própria natureza, nossa própria natureza. Eu não tenho uma natureza para acordar e orar, para clamar pelo Espírito Santo, mas eu peço a Deus, Deus, me ajuda, por favor. Deus, faça de mim um homem espiritual para vivenciar o poder do Espírito Santo. Dice, quando nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo, percebemos nossa condição e reconhecemos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Eu acho que muitas vezes eu e vocês já passamos por essas brigas, essas lutas espirituais. Eu quero fazer, mas não consigo. Eu tento, mas não posso. A partir disso, dice, o mais sensato a fazer é entregar totalmente o nosso eu, a fim de que ele transforme nossas cinzas em suas joias preciosas. Por vezes eu tenho essa oração, Deus, aquele hábito, Deus, aquele comportamento, parece que meu coração está endurecido e até parece que eu não gosto de fazer essa mudança, mas me ajuda, me ajuda. E olha, quando nós pedimos o poder do Espírito Santo, vou ler um texto aqui, um texto conhecido também no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 2, o verso 13. Olha que coisa interessante, diz assim, porque Deus, o Espírito Santo, é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Com o poder do Espírito Santo na nossa vida, ele vai produzir mudanças, o desejo, anseio, aquilo que tem que ver com o querer, aquilo que está dentro de nós, que tem que ver com nossa natureza, o Espírito Santo vai mudar, ele vai produzir o querer, mas também vai produzir o fazer. Ele vai produzir, como disse o verso 13, sim? O realizar, segundo a vontade do Senhor. Temos uma luta muito grande, mas tomando consciência de que
temos o poder do Espírito Santo disponível para nós. Vocês têm que clamar, têm que orar, buscar, dedicar tempo para pedir o Espírito Santo naquele momento de comunhão de vocês com o Senhor, quando estão no caminho, no trabalho, na cozinha, entendeu? Pedir essa ajuda, porque, lembrem, vocês são a continuidade pelo Espírito Santo do ministério de Jesus para restaurar, para sarar, para fortalecer, para aqueles que estão marcados por aqueles fatos do tempo que aconteceu lá na vida deles, eles possam ser libertos de todas essas prisões, entendeu? Pastor, pode colocar o seguinte slide, por favor. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo vai produzir, vai provocar frutos na nossa vida. Lá no livro de João, já Jesus falou assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Ele se comparou a uma videira, a um tronco, e falou que nós somos os ramos, os galhos, né, que devem levar frutos. E uma das coisas que o Espírito Santo vai trazer à vida de você é um fruto muito, muito importante. Eu acho que desse fruto vem todas as mudanças. É o amor. Amor. Tá difícil amar? Peça o Espírito Santo. Eu descobri uma coisa muito interessante. A palavra diz que o caráter de Deus é amor. Eu comecei a ler um livro o ano passado, Desejado de Todas as Nações, mas com um objetivo: buscar deter-me em todas aquelas frases, palavras que falavam do amor de Deus e no discipulado de Jesus. E eu descobri uma coisa interessante. Nas primeiras páginas, o livro Desejado de Todas as Nações fala assim: Deus é a fonte do amor. E só Deus pode gerar amor. Para mim foi uma descoberta extraordinária. Porque se Deus é a fonte do amor, se Deus pode gerar amor, então eu tenho que ficar perto de Deus. Se a essência de Deus é o caráter, e esse caráter é amor, então eu tenho que ficar perto de Deus. Eu tenho que clamar. E ficar perto de Deus neste tempo significa clamar pelo Espírito Santo, que é a presença de Deus na sua vida. E o Espírito Santo tem como fruto o amor. E ele, você ficando próximo, pertinho de Deus, com o Espírito Santo na sua vida, você vai ser uma fonte de amor. Não porque você pode gerar amor, senão porque a única fonte e o único que pode gerar amor é Deus. Então eu tenho que estar perto dele, entendeu? E é muito interessante, porque quando eu fiz essa descoberta, falei para a Norma, minha esposa, né? Viu quando o marido reclama se você tem que, a esposa, não? Fala, você tem que ser mais amorosa, você tem que abraçar mais, Norma, você tem que ser mais carinhosa. Eu fico chateado assim, viu? Quando encontrei, quando descobri isso, essa descoberta, falei, Norma, falei assim, olha o que fala este livro aqui, este princípio do amor. Deus é a fonte de amor e a única fonte ou a única pessoa que pode gerar amor é Deus. E eu entendi que se eu quero gerar amor em outras pessoas, eu tenho que amar essas pessoas. Eu tenho que ser o primeiro em dar abraço, eu tenho que ser o primeiro em ser carinhoso, em ser mais paciente, porque só o amor pode gerar amor. E sabe que só o amor pode mudar as pessoas. Se o amor de Deus, que é o Espírito Santo na sua plenitude na vida de nós, não muda minha vida, já nada vai mudar. Se o amor de Deus não muda a vida dos demais, que poderá mudar o coração dos outros? E no livro de Gálatas aparecem os frutos do Espírito. O amor, que tem que ver com o oposto, que é o egoísmo, viu? Ele tem que abraçar, ele tem que melhorar, ele tem que mudar, entendeu? O egoísmo. Mas o amor tem essa procura e essa búsqueda de Deus para tudo isso
acontecer conosco. E o maravilhoso que Deus faz esses milagres, entendeu? Faz esses milagres. Por isso, não fique desanimado, desanimada. Saiba que Deus, com seu Espírito, vai colocar paz, eh, temperança, fidelidade. eh, Está faltando alegria, Deus vai, com seu Espírito, vai colocar alegria no seu coração. Entendeu? Quando eu entendi, comecei assim, a orar diferente. Deus, estou triste, estou chorando aqui, mas me dá seu espírito, porque se o seu espírito fica aqui comigo, eu vou ter alegria, entendeu? E Deus faz esse milagre. É, então, é, acredite, saiba de que uma vida controlada pelo Espírito Santo produz amor, e produz um amor que vai mudar as pessoas, sim? Santificação e libertação do mal. É preciso cuidar com os extremos. O perigo é adiar atender a voz suplicante do Santo Espírito de Deus, preferindo viver em pecado. Se Deus está falando no seu coração para fazer alguma mudança, obedeça. Não há desculpas para desobedecer a lei de Deus. Se acalentarmos o pecado, sobretudo depois que o erro se torna consciente, ficaremos aliados ao mal e separados do bem. Então, peça a Deus, Deus, me ajuda a ver aquelas coisas que eu não estou enxergando. Talvez aquele hábito, aquele vício, aquele pensamento, aquela ideia que está me adoecendo. Me ajuda, mas sobre todas as coisas, me ajuda a me afastar daquilo que está me danando o coração. Dice a graça, o favor imerecido, resgata nossa alma e liga com o Pai. Diz. Nenhum pai terrestre poderia ser tão paciente como com as faltas e erros de seus filhos. Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, misericordioso, Ele ama você, Ele perdoa você, é, ele vai continuar perdoando você porque Ele ama você. E é o amor de Deus que transforma o seu coração. O fato de que Deus perdoa e vai perdoar não é uma permissão para você continuar nos hábitos assim que vão danar o coração, sua saúde, mas é o amor de Deus se manifestando para mudar o seu coração, entendeu? É, e nisso nós temos o privilégio de ter esse poder para nós, entendeu? Ao nosso alcance. Pastor, pode, acho que é a última agora que vem, o último slide, não? Olha, é muito interessante, acho que faltam um ou dois ainda, é muito interessante, aqui tem esse slide, a primeira coisa que não está aí na tela, fala de reconhecer nossa insuficiência, sozinhos não dá, não temos como, mas acreditar na mudança que o Espírito Santo pode fazer é o segundo passo. Entregar a Deus nossa vida é o passo seguinte. Deus, aqui está a minha vida. Eu gostaria que hoje você pensara assim, hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não posso, não tenho forças, mas minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Ele vai provocar arrependimento do pecado, porque o Espírito Santo é o único que pode trazer verdadeiro arrependimento, entendeu? E ele vai provocar, depois do arrependimento, que é a tristeza pelo pecado, a confissão. E você vai falar com Deus, e você vai contar suas coisas, e vai ser liberta, entendeu? E você vai ter poder para abandonar tudo aquilo que está prejudicando, talvez está sendo ruim na sua vida. Você vai ter poder, não porque você tem em você, sino porque você tem a ajuda do Espírito Santo. É aquele que traz liberdade, entendeu? Vamos mais para frente, pastor, na próxima, por favor. Sim, essa é a última. No livro de Ezequiel, lá na palavra de Deus, aparece no capítulo 36 que o Espírito Santo pode restaurar e aparece a figura de um vale de ossos secos. Mas quando o Espírito Santo se manifestou nesse vale de ossos secos como um cemitério de mortos, aqueles começaram a reviver. Aqueles que estavam mortos começaram a ter vida. Aqueles que não tinham, que a vida não prestava, aquele que estava todo detido assim,
começaram a viver e a ter poder, entendeu? Os músculos começaram a ter forças, começaram a caminhar, a vivenciar, e parafraseando assim, como se essa fora uma parábola, Deus quer fazer isso conosco, quer nos restaurar. Eu fico muito feliz porque eu entendi que por meio deste movimento nós podemos ser uma continuidade do ministério de Cristo. Somos restaurados e instrumentos para restaurar outros. Não esqueça, você tem o poder do Espírito Santo. Clame, ore e facilite tudo. Se você está numa igreja, participe das vigílias, dos momentos da oração, clame e Deus vai agir e vai restaurar e vai usar você. Sim? Rebeca, até aqui eu cheguei. Obrigado pelo convite. Eu acho que daqui a um pouco de tempo eu vou participar com vocês para acompanhar e vou começar também com o meu grupo aqui. Vocês têm sido uma diferença na minha vida, amo vocês e, e animo vocês a continuar nesse ministério porque eu vou também continuar, tá bom?